Aleluia! Glória a Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor para sempre, sempre. Amém. Que honra poder estar aqui com todas vocês, que alegria poder fazer parte desse banquete espiritual. E eu queria perguntar, cadê as adoradoras? Quem veio para adorar o Senhor hoje? Cadê o tecladista? Acho que ele deu uma fugidinha. E eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa data tão especial, comemoração da vida da pastora Dani, que é uma amiga de longa data, e eu fico feliz, grata ao Senhor por tudo que Deus tem feito através do teu sim, através da tua entrega, através da sua disposição para viver o chamado. Viver chamado, gente, não é fácil. Viver o chamado é renúncia, é entrega. E eu quero perguntar, quem louva a Deus pela vida da sua pastora aí? Aplauda ao Senhor pela vida dela. Nós celebramos a sua vida. Saiba que você é amada por todos nós e é uma alegria poder estar aqui. Está junto comigo a Karina, que veio comigo. Eu estou com uma bebezinha, gente, de 5 meses. O meu milagre, a Helena, que é a promessa de Deus na minha vida, está lá com meu marido. E ela veio comigo. E eu estou aqui muito feliz por fazer parte daquilo que o Espírito Santo já tem reservado para a nossa vida hoje. Eu quero te dizer que você não veio aqui em vão. Você não veio aqui apenas participar de um culto, mas você veio aqui para ser tocada pelo Espírito Santo. Você veio aqui para viver uma experiência real com Deus e sair daqui sacudida, alinhada e entendendo o seu lugar no reino. Amém? E eu trouxe também um material, até deixei no carro, vou ver se eu consigo pegar depois. O meu livro que eu lancei, Preparadas para Romper, uma ferramenta, um livro que com certeza vai abençoar a sua vida. Eu lancei num período desafiador, tinha acabado de ter minha bebê e Deus falou, quando a sua filha nascer, também nascerá um livro. E esse livro, ele fala sobre romper com a comparação, romper com medo, romper com tantas áreas da nossa vida que nos paralisam, que nos deixam aprisionadas. E essa palavra, esse livro, é o direcionamento do céu para que você venha sair da terra da estagnação e se mover para a terra da aceleração. Amém? E você vai assumir e viver todos os propósitos de Deus para a sua vida. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 18 e nós vamos ler os 4 primeiros versículos. Amém? Conseguiu pegá-lo? Primeira Samuel 18, todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim, depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Feche seus olhos.
Santo vem tratar em nós aquilo que precisa, de maneira que a Igreja Batista Atitude da Zona Sul homens, famílias do inferno, e levá-las para o reino do Filho do seu amor. Em nome de Jesus, eu estou diante de mulheres que vão ser mulheres que vão incomodar o inferno. Eu estou diante de mulheres que não vão ficar paralisadas, mas vão ser ativadoras. Pai, em nome de Jesus, aonde elas pisarem, o teu reino vai chegar. Aonde, Senhor, a boca delas forem aberta, a tua palavra será manifestada. Em nome de Jesus, são mulheres, Deus, que entenderam o chamado. São mulheres que entenderam que não é sobre o nosso nome, é sobre o teu nome. Que entenderam que não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Em nome de Jesus, amém? Vira para a mulher aí que está do seu lado e fala assim: hoje nós vamos entender o que é aliança que cura. Eu quero ter uma aliança, eu quero ser uma aliança que cura para você. Fala para ela. Eu quero ser uma aliança que cura. Amém? Nós não seremos uma aliança que fere, nós não seremos uma aliança que trai, nós não seremos uma aliança que compete, nós seremos uma aliança que traz cura para outra irmã, uma aliança que levanta outra irmã, uma aliança que não se ofende em ver o crescimento na vida dela, mas se alegra, aprende a celebrar. Alguém já está entendendo o que Deus está falando? E o Senhor ministrou ao meu coração essa palavra, porque, fala a verdade, vivemos um tempo de relacionamentos rasos. Cuidado para você não mergulhar profundo em gente rasa. Porque quando a gente mergulha de maneira profunda em quem é raso, Gisele, sabe o que acontece? A gente tem traumatismo craniano. Quando a gente mergulha fundo demais em quem não tem nada para nos dar, a gente que sai ferido, a gente que sai machucado, a gente que precisa depois tratar o nosso coração. E nós vivemos um tempo de relacionamentos descartáveis. Eu amo você enquanto você é útil para mim. A partir do momento que não é mais, eu descarto você como se você não valesse nada. Esquece a história, esquece tudo que você fez. E nós estamos numa geração que Timóteo, que Paulo escreveu para Timóteo, nos últimos dias haverá tanta ingratidão. Nos últimos dias haverá aqueles que são amantes de si. Nos últimos dias haverá os ingratos. E nunca vivemos um tempo onde nós vivemos tantas feridas na alma por causa dos nossos relacionamentos. E isso não é algo exclusivo de amizade. Nós somos feridos muitas vezes em relacionamentos emocionais, conjugais. Alguém que você casou, acreditou que era alguém de caráter, alguém que ia honrar a aliança que fez diante de Deus com você. E você entrou nesse casamento acreditando, mas no meio do caminho você descobre uma traição. No meio do caminho você vive um abandono. No meio do caminho você tem um filho e o marido some, você tem que ser mãe solo. No meio do caminho você tem que lidar com tantas aflições. Eu estou falando de relacionamentos que foram bombardeados pelo ego, pelo orgulho e pelo eu. Relacionamentos que acontecem no nosso dia a dia. Relacionamentos não só conjugais, mas eu estou falando de gente que entrou às vezes para servir um ministério com tanta alegria, porque um dia foi tocado por Jesus, um dia recebeu o amor de Jesus e falou: eu quero falar de Jesus para alguém, eu quero orar por alguém, eu quero servir para alguém. Aí você entra no ministério, o ministério da intercessão, e aí alguém diz: ih, já está querendo aparecer, ih, já está querendo ser a que hora, ih, já está querendo se achar.
Começou ontem, já está achando que prega, já está achando que ora. E aí a gente vai sendo mais uma vez ferido nas nossas relações. Eu estou falando de relacionamentos, de amizade. Amigas que você abriu o teu coração, abriu o teu segredo, abriu a tua alma. E daqui a pouco você ficou sabendo que aquilo que era secreto se tornou notícia na boca dos outros. E às vezes até modificado, e aquilo que era um segredo se torna até uma calúnia, porque não é uma verdade. Eu estou falando de gente que foi ferida, e eu pergunto, talvez aqui alguém foi ferido pela rejeição, alguém aqui foi ferido pela traição, pelo abandono, pela deslealdade, pela ingratidão. E eu pergunto, só eu ou tem alguém comigo? Cadê as mulheres que já sofreram? Que bom saber que eu não estou sozinha. Mas eu vim aqui te dizer que hoje o Espírito Santo tem remédio para essas feridas. Eu vim aqui te dizer que o homem pode falhar com você, mas o Deus que você serve, Ele não vai te decepcionar. Eu vim aqui te dizer que Deus, Ele tem bálsamo, Ele tem cura para o teu coração. Não importa o quão ferida você foi, eu sei de um Deus que levanta quem foi caído, levanta quem foi ferido. E hoje o Senhor vai colocar o bálsamo dele, a mão dele, e você vai sair daqui não ressentido, mas vai sair daqui curado. Porque é isso que Deus, Ele quer tratar. Porque se Deus não tratar, nós seremos uma igreja de rivalidade, nós seremos uma igreja de disputa, nós seremos uma igreja que não vive a unidade. E chegou o tempo que Deus quer ver a unidade da igreja do Senhor. E a minha oração nesses dias, sabe qual é? Deus, me ajuda a não atrapalhar a unidade da igreja. Me ajuda. Porque a gente quer falar, quer. A gente quer fazer com a nossa justiça, quer. A gente quer dar o gelo em alguém, quer. Mas quando eu olho para o Evangelho, ele me diz que eu preciso descer, abrir mão da minha razão muitas vezes, abrir mão daquilo que eu tenho como certo, porque o reino, você não vai ganhar no reino porque você tem a melhor razão, o melhor motivo. Se você souber a história, o que fulano fez, o que importa, minha irmã, é que nessa nossa caminhada, a gente mate o nosso eu, a gente mate o nosso ego, a gente mate as nossas razões, porque Ele, sendo Deus, Ele se esvaziou de si mesmo. E no tempo em que nós vivemos um evangelho que só quer te levantar, eu vim aqui te dizer que a palavra de hoje é para nos levar a descer. A palavra de hoje não é para te levantar e você dizer, nossa, minha identidade é linda, maravilhosa. Culto de mulher é só isso, né? Minha identidade, eu sou amada, autoestima, não. Hoje o convite do céu para essa igreja é que a gente venha descer e se arrepender. Descer e se arrepender. Descer e se quebrantar. E entender que muitas vezes não é o outro, o problema está em nós. Que muitas vezes o problema não é o erro do outro, o problema é o nosso ego e o nosso orgulho. Mas hoje nós vamos lançar o nosso ego no altar, nós vamos lançar o nosso orgulho e dizer, importa que ele cresça e eu diminua. Tem alguém comigo que vai descer comigo, tem alguém que vai andar comigo nessa caminhada e dizer, Deus me ajuda a não atrapalhar a unidade da tua igreja. Me ajuda. E quando nós olhamos a história de Jonatas, Davi e Saul, nós vamos ver que a rivalidade não é uma história para esse tempo, é uma história que já começa há muito tempo. E nós vivemos um tempo de grande comparação. A comparação, gente, está em tudo. Está na maternidade.
Ah, fulano, o filho dela já falou, o meu não. Fulano já está andando, o meu não. A comparação está em fotos instagramáveis, está no rolado da tela do telefone. Você às vezes está tão feliz com uma vitória que você recebeu. Você está tão feliz que você conseguiu conquistar algo. Aí você entra na internet, fulano conseguiu conquistar 3 vezes mais que você. Aí você fala, nossa, mas o que eu conquistei é tão pouco. E ao invés de você celebrar a porção que Deus te deu, você menospreza aquilo que Deus te entregou. Quantas vezes o sucesso, a vitória do outro fez você duvidar de que você realmente está no propósito? Fez você duvidar de que talvez você esteja atrasada, ou só aconteceu comigo? É assim ou não? Você fala, fulano já tem tanta idade, já casou, já teve filho, eu estou aqui. Mas eu vim aqui te dizer que hoje o Senhor, Ele quer acabar com todo espírito de comparação. Mulheres que estão aprisionadas na comparação, e isso tem roubado de você a alegria. Imagina uma igreja, vamos comigo. Uma igreja começou, ela batizou 10 pessoas, e aí a igreja está feliz, ela conseguiu um marco que ela nunca tinha atingido, batizou 10 pessoas, yes. Aí quando ela entra na internet, a igreja vizinha batizou 100 pessoas. Ela fala, nossa, nem batizei tanta gente assim. E aí você começa, a comparação, ela rouba a tua alegria. A comparação não deixa você valorizar a porção de Deus para a sua vida. Mas eu vim aqui te dizer que hoje o Senhor vai te arrancar desse lugar. Hoje o Senhor vai te arrancar da comparação que fez você olhar para a vida de alguém e dizer, ah, fulano já está indo, fulano eu estou atrasada, nada vai acontecer na minha vida, ah, o que eu tenho é tão pouco. Eu quero declarar que você vai sair daqui hoje com o seu coração cheio de contentamento e alegria. Sabe por quê? Talvez você não tenha a porção que o outro tem, e a porção que o outro tem é fake news. Cuidado, porque nós vivemos em um tempo de aparência, e talvez o que você tem não é tão grandioso, mas é verdadeiro. Talvez o que você tem não é instagramável, mas carrega essência, porque você é rico daquilo que o dinheiro não compra. E aí você está dizendo, eu quero a viagem, eu quero essa foto, eu quero esse lugar. Mas minha irmã, você talvez não tenha viagem, não tenha o carro do ano, não tenha as férias que queria, mas quando você entra na tua casa tem a paz do Espírito Santo. Quando você entra no teu carro, é o carro 0, mas tem alegria, tem louvor, tem adoração, tem presença de Deus. Ei, celebra a tua porção, celebra a tua estação, celebra aquilo que Deus tem feito na sua vida. Ah, meu marido está ainda convertido do jeito que está, mas ele está caminhando, minha irmã, celebra. Celebra. Tem gente que ora para ter o que você tem e você não está valorizando. Tem gente que ora para ter um marido que caminha com ela e você não está honrando o teu. Mas hoje eu creio e profetizo que você vai sair daqui dizendo, Deus me perdoa por toda vez que eu reclamei. Deus me perdoa por todas as vezes que eu me comparei. Me perdoa por todas as vezes que eu desprezei aquilo que o Senhor tinha para a minha vida, está fazendo na minha vida. E hoje eu pergunto, quem é que celebra e fala, Deus, obrigada, porque eu te agradeço pelo que eu tenho agora. Eu te agradeço pela minha cama, eu te agradeço pelo meu teto, eu te agradeço pelo meu carro, eu te agradeço pelo ônibus que eu ando, eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço pelo ar que eu respiro, eu te agradeço pela minha saúde. Você pode agradecer ao Senhor? Aproveita isso, eu vou te dar 1 minuto para você agradecer. Fala aí, Deus, obrigada, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. E quando nós olhamos a história de Saul com Davi, toda a rivalidade começou na comparação. Quando mulheres, ao voltarem da guerra, começaram a cantar, Saul mata milhares, mas Davi mata 10 milhares. E ali
algo se quebrou dentro do coração de Saul. Aquele que era o rei, aquele que tinha coroa, aquele que tinha o poder, ele não conseguiu suportar o elogio que foi dado a um pastor de ovelhas, a um menino. Essa história era para ter terminado, não era para ter terminado do jeito que terminou. Saul, se ele fosse inteligente e estivesse com o Espírito Santo, ele ia dizer: vou pegar Saul e vou pegar Davi e vou caminhar lado a lado, ele vai me ajudar. Mas o problema é quando o Espírito Santo sai da vida de Saul. O problema é que a gente deixa que com coisas pequenas roube o nosso coração. Sabe por quê? Às vezes a gente entra em batalhas que não é pra gente entrar, porque você não está consultando o Espírito Santo. Porque você às vezes até vai à igreja, até canta música, mas você precisa buscar ser cheia do Espírito Santo. Essa busca, minha irmã, não é de um dia de conferência. Essa busca não é um dia que vai um pregador de fora. Mas eu quero declarar sobre a minha vida e a sua, que nós seremos mulheres que todos os dias vamos buscar ser cheias do Espírito Santo. Mas vamos ser tão cheias, de maneira que nós iremos transbordar na vida daqueles que nos cercam. Mas a presença de Deus foi embora da vida de Saul. Quando ele viu aquela comparação, algo se quebrou dentro dele, e ele começou a olhar Davi com outros olhos. Mas o que é interessante é que, se a gente observar melhor a história, quem deveria de fato rivalizar com Davi não era Saul, porque não era o reinado de Saul que estava sendo ameaçado por Davi, porque ele já estava no reino. O reinado de Jonatas, aquele que seria o seu sucessor, aquele que tinha hierarquia, aquele que tinha a herança por direito ao trono que Saul ocupava, esse sim era o principal a se comparar com Davi. Mas o que eu aprendo nessa história é que Jonatas não se comparou. O que eu aprendo nessa história é que Jonatas não se preocupou em ter o trono. Na época que muitos querem o trono, na época que muitos querem o aplauso, na época que muitos querem aparecer, Deus levanta mulheres que não estão preocupadas com o trono, mas estão preocupadas com o propósito. Meu Deus, mulheres que não estão preocupadas em assumir coroas, mas estão preocupadas a viver uma verdadeira obediência. É isso que o Senhor nos convida. Jonatas, e Saul ainda vai dizer lá no capítulo 20, ele fala para Jonatas: você que deveria se sentir ameaçado, porque enquanto Davi viver, você não vai assumir o trono. Ele ainda tenta colocar Jonatas contra Davi, mas hoje eu oro, porque aqui Deus vai trazer alianças que curam, e nós teremos um coração cheio do Espírito Santo, que nós não vamos nos sentir ameaçadas quando Deus ungir os Davis. Nós não nos sentiremos ameaçadas quando Deus levantar outros que carregam promessa, porque nós entendemos que o reino não é sobre quem aparece, não é sobre quem cresce, não é sobre quem é visto, mas o reino é sobre quem obedece, é sobre quem se rende, é sobre quem se entrega e que entende que o nome de Jesus que de fato tem que aparecer. E o texto vai começar dizendo que Jonatas observa uma conversa. Ele olha Davi conversando com Saul. Ele estava na conversa? Não. A Bíblia vai dizer no primeiro versículo que ele observa, ele olha, ele percebe a conversa. Mas eu imagino essa conversa. Vamos imaginar comigo? Davi tinha acabado de vencer Golias. Davi tinha acabado de vencer os filisteus. Davi estava vindo de guerras, de vitórias. E todas as vezes eu imagino Davi falando: eu venci Golias, foi por causa dele. Eu venci essa batalha, é porque ele adestrou as minhas mãos para a guerra. Eu venci essa guerra porque o Espírito do Senhor tomou conta de mim. Eu imagino Davi na conversa, transbordando e falando de Deus, porque a Bíblia fala que o coração fala, que a boca fala do que o coração está.
E Davi, ele estava cheio de Deus. E quando você está cheio de Deus, minha irmã, o nível da sua conversa muda. Quando você está cheio de Deus, o nível das suas conversas serão diferentes. E aí, eu imagino que o Jonatas, olhando aquilo, ele se identificou. E ele falou assim: nossa, ele carrega o mesmo fogo que eu carrego. Ele carrega a mesma paixão que eu carrego. Ele carrega o mesmo amor pela presença que eu carrego. Eu quero liberar algo profético sobre a tua vida. Deus vai colocar pessoas que vão andar no mesmo nível que o teu. Pessoas que vão andar no mesmo nível de entrega que a sua. Deus vai te dar pessoas que vão viver o mesmo nível de paixão pela presença que você tem. Quem recebe essa palavra? Mas entenda algo, que a aliança não é feita por afinidade, a aliança é feita por propósito. Talvez quem Deus vai colocar para ser aliança não é nem quem você tem muita afinidade, mas é quem Deus tem propósito. Talvez a sua afinidade é até com aquela fofoqueira, é até com aquela briguenta, mas o Senhor está dizendo: eu vou colocar gente de Deus para alinhar você, porque o ferro afia o ferro, para que você seja afiada, para ser a mulher cheia do Espírito Santo que o Senhor destinou que você seja. E ele viveu uma identificação, ele carregou essa identificação, e naquele mesmo momento a Bíblia vai dizer que o coração dele se aliançou, se conectou com o coração de Davi. Eu quero liberar algo do céu também sobre você, que o Espírito Santo está trazendo aqui ao meu coração. Você não vai precisar para forçar amizade. Você não vai precisar forçar relacionamentos. Você não vai precisar esmurrar portas para entrar em lugares que te toleram, porque Deus vai preparar pessoas que te celebram. Não que só tolerar, a gente tem que aguentar ela, não. Deus vai preparar lugares que vão honrar aquilo que você carrega. E vão dizer: vem, porque na minha mesa tem espaço para você. Vem, porque na minha mesa também tem lugar para você. E vivemos um tempo tão perigoso, que nós estamos vivendo uma mistura do coach com o evangelho. E isso tem entrado nas nossas igrejas, infelizmente. E o coach vai dizer: você tem que andar com as 5 pessoas, com a média das 5 pessoas. É assim ou não é? Aí a gente pensa, sendo que os coaches vão dizer que tem que ser quem ganha mais que você, quem tem condição melhor do que você. E isso está entrando dentro da igreja. Você só acha que para ter seu amigo tem que ser pastor, tem que ter cargo eclesiástico, tem que ser líder. Ei, minha irmã, talvez a pessoa que Deus vai usar para desatar você, para te fazer você viver o teu chamado, é a irmã simples, que nem sabe falar direito, mas ela vai orar pela tua vida, ela vai clamar pela tua família, ela vai lembrar de você em oração. Então não despreze as alianças que Deus vai te dar. Talvez não seja o padrão que você quer, mas é o padrão que Deus tem para te curar, porque Ele sabe aquilo que você precisa muito antes daquilo que você quer. Então aceite. Nossa igreja tem discipulado. Aceite ser discipulada pela nova convertida. Às vezes a nova convertida tem algo do céu para te ensinar. Aceite ser discipulado por gente que é gente, porque você não precisa. A gente precisa arrancar isso do nosso meio. Você não precisa do mais rico, do mais famoso. E muita gente tem entrado na igreja só para fazer network. Muita gente tem entrado na igreja só para vender produto. Muita gente tem entrado na igreja só para fazer relacionamentos, para ganhar. E aí busca a célula do mais rico, a célula do que tem mais condição. Mas eu quero liberar algo sobre você, os teus títulos. Você pode ser doutor, médico, psicólogo. Você pode ter formação em Harvard. Os seus títulos vão servir lá do lado de fora. A partir do momento que você entra aqui, os seus títulos são rasgados. Nós somos todos iguais. Nós somos servos. Nós somos um com Cristo. E é
É isso que Deus procura. A sua mesa não vai ser selecionada por condição financeira. A sua mesa haverá espaço para os servos de Deus. Ah, não, porque eu sou doutora, porque eu sou doutor. Vai com o seu doutor e a sua doutora para o lado de fora. Aqui nós somos irmãs e nós somos iguais. Alguém está comigo aqui, gente? Eu sei que não é uma palavra de vitória. É uma palavra de alinhamento. Porque está entrando muita mistura no meio do povo de Deus. E tem gente que é muito bom em fazer em público aquilo que não faz no secreto. No dia da conferência quer servir, quer aparecer, quer estar, mas no dia a dia nem aparece no culto. Então o Senhor está dizendo: eu quero gente que é de verdade. E Deus está preparando alianças verdadeiras para caminhar com você. Quem crê nessa palavra pode glorificar ao Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Jonatas, ele então, daquele dia em diante, versículo 2, Saul manteve Davi no palácio. Saul reteve Davi. Saul segurou Davi. Ele não deixou Davi voltar para a sua parentela. Ele não deixou Davi voltar para a sua família. Não deixou voltar para a casa antiga. E aqui eu quero que você entenda algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração nessa palavra. Saul olhou para Davi de maneira muito específica e falou assim: meu Deus, esse menino vai fazer meu reino crescer. Esse menino vai ser útil para mim. Esse menino tem talentos, tem habilidades, ele é bom na guerra. Ele é corajoso, destemido. Eu vou pegar ele para o meu reinado, ele vai ficar no meu palácio. Aquele convite, você concorda que é um convite? Concorda comigo? Você não volta. Eu tenho um convite do rei, fica aqui no meu palácio. Sendo que nem todo convite é admiração. Nem todo convite ama a tua essência, mas só quer utilizar-se do seu dom. Por isso, o que a gente vai ver em Saul, e a história vai contar, é que Saul, depois de um tempo, não consegue suportar mais Davi no palácio. Não consegue suportar mais Davi naquele lugar. Porque todos os convites, que o interesse é o que você pode proporcionar, acredite, mais cedo ou mais tarde o coração vai se revelar. Mais cedo ou mais tarde alguém vai mostrar o real coração. Eu sempre digo uma coisa, que quando você começar a crescer, você não vai precisar fazer força para sair da vida das pessoas. Elas mesmas vão te arrancar da vida delas, porque elas não vão suportar ver o teu crescimento. Saul arrancou Davi da vida dele. Davi teve que sair fugido. O convite parece ser nobre, mas ele não era amado pela sua essência. Saul não amou Davi, amou os talentos de Davi. E hoje o Espírito Santo está dizendo aqui pra gente, que entrou em palácios com o coração puro, que serviu, que amou, que cuidou, mas foi ferido porque alguém só queria os seus dons e os seus talentos. Mas hoje o Senhor está fechando essa ferida. Talvez você, até para se sentir amada, você serviu, você se entregou, você fechou a igreja, trabalhou de madrugada, fez acontecer, tudo para você mostrar o seu valor. Mas hoje Deus está dizendo: ei, o reino não é meritocracia, o reino é relacional. Eu não quero você porque você trabalha bem para mim, eu quero você porque você se relaciona comigo. A gente está muito equivocado em pensar que lá no céu vai ter uma placa que diz contrata-se. Então eu preciso trabalhar e performar, gerar resultados para agradar homem. Deus está dizendo: eu não estou preocupado com os teus resultados, eu estou preocupado que você se relacione com a minha presença. Eu
Eu estou preocupado que você se relacione comigo, que você tenha experiência comigo, que você viva um relacionamento comigo. E aí muitas vezes você senta em mesa em que o seu talento é explorado e o seu coração não é honrado. Mas o Senhor hoje está levantando mulheres que não vão andar, não vão ter relacionamentos pela sua utilidade, mas pela essência da tua irmã. Porque quando nós temos amizades e relacionamentos pela essência, quando alguém não estiver no seu melhor dia, você permanece do lado dela. Quando alguém estiver no seu pior dia, você permanece ali lado a lado com ela. Isso me faz lembrar de Ruth e Noemi. Isso me faz lembrar de Barnabé e Paulo. Isso me faz lembrar de Jonatas e Davi. O Senhor está dizendo: eu tenho um relacionamento que não vai amar você pelo que você pode proporcionar, mas sim por aquilo que você é. É esse nível de aliança. E é muito fácil a gente ficar no lugar de: ai, Deus vai me dar amigos que me amam pelo que eu sou. Mas a grande convocação do céu através dessa palavra é que você seja amiga, que quando a sua irmã estiver no seu pior dia, na depressão, querendo chutar o balde, desistir de tudo, você não vai descartar ela. Você vai dizer: agora não serve mais para andar comigo. Mas você vai segurar na mão da tua irmã e você vai dizer: eu não sou amiga que está do teu lado só no dia da churrascaria. Eu sou a tua amiga que vai suportar você no dia da UTI, que vai suportar você no dia da depressão, que vai suportar você quando você atravessar o dia mal. Eu vou segurar tua mão e eu serei a amiga que não te ama pelo que você tem, mas que te ama pela tua essência. Eu serei a amiga que vou lembrar a outra que ela carrega uma promessa. Porque, minha irmã, eu não estaria aqui se eu não tivesse pessoas que me lembrassem das promessas que Deus me deu no meu pior dia. E no pior dia, a gente precisa de gente que lembre: ei, Deus tem uma promessa para você. Ei, não chuta o balde não. Ei, não desiste agora não. Você está mais perto do que você imagina da tua vitória. E cuidado, porque às vezes você quer chutar o balde e a tua vitória está dentro do balde que você acabou de chutar. Então chuta balde não. Porque o nosso chamado como cristão é permanecer. E o Senhor nos convida a permanecer para a gente ter a coroa da vida. Permanecer para a gente se encontrar com Ele no grande dia. Por isso, minha irmã, eu declaro que você vai ser uma mulher que permanece. Uma mulher que não vai paralisar, mas que vai prosseguir no propósito. Amém? Quantos estão comigo? E a Bíblia vai dizer que Jonatas, ele então faz uma aliança. Aqui na NVI vai dizer que ele faz um acordo de amizade com Davi. Porque o seu coração se conectou a ele. Mas antes, falando do retorno de Davi à casa dos seus pais, também tem algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Existem momentos que Deus não vai deixar você voltar para suas casas antigas. Porque aquilo que você carrega nessa estação não cabe mais lá. E aí, você não entende. Porque Deus não permite você retornar a casas antigas. Porque a casa antiga te deu raízes. Te ensinou no deserto, no meio do pasto. Te ensinou matando um leão, matando um urso. Te deu raízes. Mas o Senhor está dizendo: nessa nova estação que eu te levo, eu vou te dar asas. Nessa nova estação que eu estou te levando, a promessa que eu comecei a te dar lá na casa antiga vai começar a acontecer. E o Senhor está dizendo: se prepara, porque nessa nova estação vai ter lugares que você não vai poder voltar, porque não vai suportar mais o que você carrega, não vai mais entender a linguagem que Deus te deu, não vai mais entender, até a tua veste vai mudar, não vai combinar mais com a casa antiga, porque o Senhor está dizendo: eu estou mudando a tua estação para o novo tempo. E esse tempo
te dar asas, porque as raízes o Senhor já forjou, e nesse tempo o Senhor vai te lançar. E então a Bíblia vai dizer que Jonatas faz aliança. E é interessante que ele diz que Jonatas amou a ele como a si mesmo. Isso lembra você alguma coisa? Qual é o mandamento que Jesus disse? O mandamento de todos os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Pois eu estou declarando que nós da Igreja Batista Atitude vamos esmurrar a nossa carne para viver o mandamento. Mandamento não é escolha, mandamento não é opcional, mandamento é uma ordem. É uma ordem. É fácil, minha irmã? É fácil não, mas é matando a carne, é matando eu, é matando o meu jeitinho, minha vontade. Ei, minha irmã, pra gente caminhar no céu a gente vai ter que suportar muita coisa, porque Jesus suportou a cruz por causa de nós. Jesus suportou a cruz. E a gente não quer suportar? Nada. A gente quer passar pelo evangelho. A igreja não gostei, muda de igreja. Ai, não gostei do louvor, vai para outra igreja. Aí muda de igreja igual muda de roupa. Porque você nunca vai achar uma igreja que você goste. Porque toda igreja você vai ter que aprender a suportar. Quem está comigo? Até que horas, amiga? Oh, Jesus, meia-noite faz isso não. Oh, Jesus. E então a Bíblia vai dizer que ele faz uma aliança com Davi. E essa aliança é uma aliança que só é possível quando a gente mata o nosso ego. Logo ele, que tinha todos os motivos para rivalizar com Davi. Logo ele, que tinha o direito legal do trono. A Bíblia diz que ele faz uma aliança. E essa é uma das maiores curas que Deus ele quer promover hoje aqui no nosso meio. A aliança significa: eu não me ofendo quando Deus levanta a minha irmã. A aliança significa: o sucesso dela não diminui o que Deus tem para minha vida. Aliança significa: o que ela carrega não ameaça o plano de Deus para mim. E aliança que só é possível se você tiver e andar na sua identidade. Sabe qual é o problema? Somos mulheres inseguras. Mulheres que não têm segurança da sua própria identidade, que se ferem por qualquer coisa. E minha irmã, hoje eu quero declarar que você não vai ser uma mulher insegura. Que hoje o Senhor vai curar toda insegurança que habita em você. Insegurança que você sente ciúme de qualquer coisa, que você se sente ameaçado por qualquer coisa. E aí, ao invés de você celebrar o crescimento da outra, você tenta abafar. E aí, ao invés de você dizer: vai, minha amiga, flua. Quem dera se eu tivesse mais amigas como a Dani, que diz: amiga, eu celebro o que Deus está fazendo na sua vida. Quem dera se eu tivesse mais amigas como ela, que diz: nossa, é lindo ver o que Jesus está fazendo. Mas infelizmente, no meio de nós, não é assim que acontece. O que eu mais recebo é gente querendo colocar tampa para o crescimento de Deus. E dizer: a Jennifer vai, mas não vai muito longe não. As pessoas querem medir e colocar uma estatística para o teu crescimento e para o teu avanço. Mas hoje eu vim aqui como profeta de Deus declarar para você que o Senhor está arrancando a tampa que o homem colocou. O Senhor está quebrando a régua que alguém disse não vai crescer muito. O Senhor está dizendo: vai crescer sim, e vai crescer além. Vai crescer sim e vai ser transbordante. Porque o que determina o teu
na tua casa. Se prepare que a tua família vai ser salva sim. Se prepare que teu filho vai se converter sim. Se prepare que ainda que alguém diga que não, o céu já disse sim. E você vai declarar: eu e minha casa você vai declarar. Você vai declarar. Ah, mas não tem cura para isso não. Ah, mas é bêbado. Ah, mas tem vícios. Eu tenho um Deus que não precisa de diagnóstico humano. Eu tenho um Deus que não precisa de circunstâncias favoráveis. Eu tenho um Deus que faz muito além daquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Esse é o Deus que você serve. Não é um Deus de brincadeira, não é um Deus de oba-oba, não é um Deus que brinca com o teu sentimento, que promete e amanhã desfaz. Ele é um Deus que promete e cumpre aquilo que falou. Então se Deus disse, guarda a palavra. Porque a pior coisa é a gente tentar contar a visão daquilo que Deus nos deu para quem é cego. A pior coisa, eu vou repetir, é a gente tentar contar para quem não entende do reino e não entende do Deus que eu sirvo. Pior coisa, gente, é a gente tentar contar a visão que Deus te deu para quem é cego. Por isso, minha irmã, guarda a tua visão. Guarda a promessa, guarda a palavra, guarda, porque se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo o que você precisa para se levantar daqui e marchar para o teu propósito, se levantar daqui cheia do Espírito Santo. Por isso que você não vai deixar cara feia te parar, por isso que você não vai deixar comentário te parar, você não vai deixar nada te paralisar, porque você tem um compromisso com Deus que fez a promessa, e é por isso que você vai avançar. E quando seu coração está cheio, entenda uma coisa: enquanto Saul se sentia diminuído por aquilo que Davi carregava, quando Saul se sentia ameaçado, diminuído por aquilo que Davi tinha, a unção de Deus sobre ele, Jonatas se sentia encorajado, Jonatas se sentia inspirado, Jonatas se sentia ampliado. Ei, quando Deus colocar a gente mais ungida do que você na tua vida, não se sinta ameaçado. É Deus dizendo: ei, se inspira nela. É o Deus dizendo: ei, busca a Deus como ela está buscando. Ei, caminha como ela está buscando. Quando você vê alguém carregando a promessa que você está esperando, quando você vê uma mulher gerando e você está aqui, já perdi 2 filhos, 3 filhos e eu não consegui gerar, não seja uma mulher que se sente ameaçada porque a outra está gerando. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu perdi a amizade porque eu comecei a gerar. Tem gente que não suporta aquilo que você gera, e eu não estou falando só gerar no mundo físico, o que você está gerando no mundo espiritual. Tem gente que não suporta o que você está carregando, o que você está gerando. Mas o Senhor, hoje, Ele está dizendo para você: ei, filha, cada vez que você gerar algo do meu coração, eu vou cuidar de você. Toda vez que você for gerar algo estratégico, pontual do céu, vai ter guerra, vai ter resistência. Mas isso é a prova que você não está gerando qualquer coisa. Você está gerando algo grandioso. Se o nível da guerra aumentar, é porque você não está gerando qualquer um. A Bíblia vai dizer que Joquebede, ela teve Arão, ela teve Miriam, mas a guerra só se instaurou quando ela gerou Moisés. Toda vez que você gera algo estratégico do céu, o nível de guerra vai aumentar. Mas o Senhor está dizendo: a guerra cresce, mas Deus chega com livramento. O Senhor chega com livramento. E então a Bíblia vai dizer
que eles fazem essa aliança, porque não há entre eles competição, não há entre eles rivalidades, mas um está dizendo: conta comigo. Por isso, eu te desafio a você olhar para tua irmã e você dizer: conta com a minha aliança, conta com a minha oração, conta com alguém que não vai competir com você, mas vai se alegrar com aquilo que você vai gerar. Conta comigo, que vai se alegrar com aquilo que você vai carregar. Conta comigo, eu não estou aqui para competir com você, eu estou aqui para somar com você. Tem mulheres assim hoje aqui. Oh, mulheres curadas, alianças que curam. É isso que Deus vai estabelecer aqui neste lugar. Não é sobre quem canta melhor, não é sobre quem prega melhor, não é sobre quem é mais ungido. Mas uma coisa eu sei, eu vou pegar um pouquinho do que ela carrega, eu vou dar um pouquinho do que eu tenho, e juntos vamos chegar no céu. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, meus olhos estão nele, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Ei, nada além. Seus olhos não vão estar nos homens, mas nele. Eu estou aprendendo a estar cada dia o quê? Sem se comparar, sem competir. Eu estou satisfeita. Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, cadê as mulheres que vão colocar os olhos nele? Nele, nele, nele. Nada, nada, nada. Só quer e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Diz: Ele que eu quero, Ele quem eu busco. Posso terminar, gente? 4º versículo. Eu prometo que está acabando. E aqui está o versículo. Pode ficar nessa música, pode ficar. Que mexeu comigo. Você pode pegar esse versículo aí. A Bíblia vai dizer que ele faz uma aliança. Essa aliança não fica só de boca para fora. Essa aliança, ela tem um símbolo. Essa aliança, eu sinto Deus nesse lugar. Porque a Bíblia vai dizer, e eu vou ficar só nessa parte,
Jonatas, ele se despoja da sua capa. Só 3 pessoas carregavam capa: reis, sacerdotes e profetas. Ele tinha uma capa de príncipe. Davi era o quê? Um pastor diferente, né? Mas a Bíblia vai dizer que Jonatas, ele arranca a capa. Nem estava no script fazer isso aqui não. Ele arranca a capa. E ele diz: Davi, eu te entrego como símbolo da nossa aliança, porque eu não estou aqui para rivalizar com você. Eu não estou aqui para me ofender com aquilo que você carrega. Eu tenho direito ao trono, mas se eu tiver que ser o teu segundo, eu serei, porque eu tenho a hierarquia, mas você tem a promessa. Eu tenho o trono, o direito legal, mas você já tem a unção de rei. E ele diz: eu arranco a minha capa para reconhecer que aquilo que você carrega é do céu. E sabe o que é isso? O Senhor está convidando mulheres que vão arrancar suas capas. A capa te dá status. A capa te faz chegar se achando. Mas quando a gente tira a nossa capa, vou te explicar melhor. A capa, subir ao monte, fala em línguas, sou melhor do que você. Porque eu sou a pastora, a pregadora, sou melhor do que você. É gente que sobe no púlpito, mas quando desce do púlpito não sabe olhar nos olhos do outro. É gente que acha que é mais espiritual porque tem dom, porque tem talento, porque tem ferramenta, porque tem célula, porque tem rede, porque tem isso. O Senhor está dizendo: ei, é tempo da gente rasgar as nossas capas. É tempo da gente rasgar as nossas capas. E se eu tiver que dar a capa daquilo que eu tenho, para que você cresça, eu te darei a minha capa. Se eu tiver que tirar de mim, para que você vá além de mim, eu te dou. Porque é fácil dar capa para quem fica no mesmo nível que a gente, mas às vezes a capa é pra gente que vai além do que você foi. Sabe o que eu encontrei? João 13. A Bíblia vai dizer que Jesus estava numa ceia. E a Bíblia vai dizer que Jesus tira a capa. A Bíblia vai... Gente, eu vibro com a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus estava numa ceia. Ele é o mestre. Ele merecia ser. Ele é o Yeshua HaMashiach. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor Todo-Poderoso levanta da ceia, tira a capa e pega uma toalha. E pega uma bacia e enche de água. E ele desce para lavar os pés dos seus discípulos. Sabe o que o Senhor está dizendo hoje, igreja? É tempo da gente tirar as nossas capas, pegar uma toalha, pegar uma bacia e lavar os pés do nosso irmão, aliviar o fardo. É tempo da gente descer para servir o outro. É tempo da gente morrer para a nossa vontade. É tempo da gente se entregar e dizer: eu estou aqui para te servir. Fica de pé onde você está. Só quero a ti e nada mais.
Fecha seus olhos. Que eu não atrapalhe a tua unidade, Jesus. Me ajuda a tirar as minhas capas. Me ajuda a pegar a toalha, Jesus. A pegar uma bacia e lavar o pé de gente que eu acho que nem merece. Porque a tua palavra vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode adorar a Ele a glória. E a minha oração e o meu apelo, não meu, mas do Espírito Santo aqui, que se você não vir para esse apelo, eu sou a primeira a estar aqui nesse apelo. É um apelo para se render, é um apelo para se arrepender, é um apelo para matar esse ego aqui, matar esse orgulho aqui. E eu pergunto hoje, cadê as mulheres que vão vir para o altar e dizer: hoje eu quero matar o meu ego, hoje eu quero me arrepender, hoje eu quero tirar as minhas capas para que minha irmã vá além do que eu for, hoje eu quero diminuir para que ele cresça, hoje eu quero negar a mim mesmo, hoje eu quero descer e me lançar para lavar os pés do meu irmão, hoje eu quero fazer como Cristo fez, esvaziou-se de si mesmo. Deus nos ajuda a nos esvaziar nessa noite, Deus nos ajuda a nos render nessa noite. Ei, vem aqui as mulheres que querem se render, que querem dizer: Deus, eu quero ser uma mulher que vai somar no reino, eu quero ser uma mulher que não vai rivalizar, que não vai brigar por coisa pequena, eu quero ser mulher que vai amar o próximo, eu quero ser uma mulher que vai perdoar, eu quero ser uma mulher cheia do teu Espírito, eu quero ser uma mulher que vai transbordar de amor, eu quero ser uma mulher que um dia foi rejeitada, mas não é porque eu fui rejeitada que eu vou rejeitar. Mas assim como Davi, que foi rejeitado pelo pai, pelos irmãos, quando ele sentou na mesa, ele deu lugar àqueles que o rejeitaram. Nós seremos mulheres que não vamos pagar na mesma moeda, mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos andar, negar a si mesmo, andar mais uma milha, matar o nosso eu. Uma vez que eu coloquei, Senhor, que os nossos olhos estejam em Ti. Nos perdoa pelas vezes que a gente olhou para o homem e não olhou para Ti. Nos perdoa pelas vezes que a gente se entristeceu na igreja. Nos perdoa por tantas vezes que a gente quis revidar, quis fazer a nossa vingança. Nos perdoa, Jesus, nos perdoa. Nos perdoa. Rasga o teu coração, rasga o teu coração.
Rasga o seu coração, rasga o seu coração, rasga o seu coração por todas as vezes que o nosso ego falou mais alto, que o nosso orgulho falou mais alto. Nos ensina a ser cheios do Espírito Santo. Eu quero profetizar que você vai ser cheio do Espírito Santo. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Peça isso a Ele. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Peça isso ao Espírito Santo. A gente só consegue morrer se a gente pedir o Espírito Santo. Enche-me até transbordar. Seja cheia, cheia. Você vai ser bálsamo de cura. Você vai ser bálsamo de cura. Você vai ser uma mulher que cura. Uma mulher que cura. Uma mulher que cura. Nas áreas que foi ferida, você vai ser cura. Nas áreas que foi injustiçada, você vai ser cura. Nas áreas que você foi, recebeu ingratidão, você vai ser cura. Oh, Nabada. Vem nos encher, Senhor. Me, Deus, enche-me. Enche-me, Deus. Fica de pé no seu lugar. Quem está aqui na frente, fica aqui. Enche-me pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Quebra as cadeias hoje aqui. Oh, cadeias quebrar, quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Vamos fazer um ato profético agora? Você vai ser cura para a vida da tua irmã. Levanta a sua mão e eu vou orar para que Deus derrame sobre você bálsamo de cura. E quando eu terminar de orar, você vai abraçar barriga com barriga, tá? Não é aquele abraço assim. Não. Vai ser encontro das águas. A água que flui do teu interior vai se encontrar com a água da tua irmã. A água que aponta para a eternidade. E você vai ser cheia do Espírito Santo. Você vai dar um abraço que vai curar. Você vai dar um abraço que vai profetizar. Você vai dar um abraço que vai dizer, olha, nas áreas que você foi ferida, talvez o teu marido, o teu ex-marido te feriu. Talvez você viveu um abandono, viveu uma rejeição. Hoje Jesus está curando essa área hoje. E eu vou orar e você vai abraçar. Pai, eu te peço, derrama bálsamo de cura, derrama autoridade sobre a vida das suas filhas. Que nesse abraço o Senhor libere o céu sobre a vida da tua irmã. Que nesse abraço essa mulher sinta o abraço do pai que lhe feriu. Que nesse abraço ela sinta o abraço da mãe com quem ela não fala há tanto tempo. Que nesse abraço ela libere perdão. Que nesse abraço ela perdoe quem precise perdoar. Em nome de Jesus, pode abraçar agora. Pode abraçar. Oh, cadeias, pra cadeias quebrar. Abraça aí. Abraça com vontade. Abraça 3, abraça 2. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Quebrar.
amo Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória. Amém.